Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César e na aula de hoje vamos falar sobre ângulos entre retas. Na última aula nós falamos sobre perpendicularidade, quando duas retas se cruzam, retas concorrentes, se cruzam formando quatro ângulos retos. Nesta aula nós vamos ver uma situação diferente, onde duas retas concorrentes vão formar dois ângulos agudos que são congruentes, são opostos pelo vértice, você deve lembrar disso daqui, e dois ângulos obtusos, também congruentes, pela mesma justificativa, são opostos pelo vértice. Antes de prosseguir, lembra comigo, ângulo agudo é aquele maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Isso vai ser importante? Daqui a pouquinho vai. Lá no finalzinho da aula, na verdade, tá bom? Vai ser uma aula, acredito que rápida, dá pra gente fazer as duas aqui sem muita enrolação. Vamos lá? Então, começando essa brincadeira, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu estou considerando a situação em que as retas não são perpendiculares, tá? Elas não são perpendiculares, por isso que eu falei dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Porém, olha que interessante, nos dois casos eu tenho uma reta vertical. E reta vertical não possui coeficiente angular, tá? Reta vertical, o coeficiente angular não existe. Você lembra disso, você vem acompanhando as aulas comigo, então você sabe muito bem dessa situação aqui. Boa! O que dá pra gente fazer então? Eu vou começar da seguinte forma. Ó, eu tenho uma reta R inclinadinha e uma reta S. A diferença desse modelo para aquele está na reta R. Aqui a reta R está assim e lá ela está assim. Certo? Vamos ver o que acontece nos dois casos. Aqui, coeficiente angular da reta R é igual a quê? Tangente do ângulo θr. Tangente do ângulo que a reta R forma com o eixo X. Do eixo X até encostar na reta, nesse sentido. Isso eu já falei várias vezes, mas não custa dizer. Interessante, se essa reta aqui é vertical, ela acaba sendo perpendicular ao eixo X. Forma um ângulo reto, 90 graus. Então aqui é um triângulo retângulo. Posso aplicar a razão trigonométrica nesse ângulo? Posso. Tangente de θr, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o oposto a esse ângulo? O lado AB. Quem que é o adjacente? O lado BC. E aí, aquela velha história. Se esse primeiro carinha é igual ao segundo e o segundo é igual ao terceiro, o primeiro é igual ao terceiro. Então, MR, dá uma melhoradinha aqui. MR, coeficiente angular da reta R, é igual a AB sobre BC. Acabou? Não, não. Por quê? Eu quero achar um modelo, uma fórmula que calcule isso para mim. Qual foi o ângulo, ou qual é o ângulo que duas retas determinam, que me dê essa resposta. E note que até então, eu não falei desse ângulo aqui, ó. Não falei. Perceba também que quando eu falo quando eu falo sobre ângulos formados entre retas, eu tenho que considerar que aqui também tem um ângulo agudo. Ou melhor, ângulo obtuso. E de qual desses dois ângulos eu estou falando? Eu vou começar pelo agudo, depois a gente vai ver o que acontece com esse daqui, tá bom? Como eu quero falar sobre esse ângulo, e ele nem entrou na conta ainda, vou começar a trabalhar com ele agora. Ângulo alfa. Posso aplicar tangente nele? Para ver o que dá? Não sei o que vai dar. Vamos aplicar, vai. Tangente de alfa. Cateto oposto a ele, BC, sobre o adjacente AB. E como em aulas anteriores, você já começa a perceber uma similaridade aqui, ó. Só que o BC está embaixo, o line está em cima, o AB que aqui está embaixo, aqui está em cima. Dá para mexer nisso aqui, ó. Como que eu faço para esse AB subir e o BC descer? Eu inverto os dois lados. 1 sobre tangente de alfa é igual a AB sobre BC. E agora, olha lá, AB sobre BC vale 1 sobre tangente alfa. Só que AB sobre BC também vale MR. Portanto, MR é igual a 1 sobre tangente de alfa. Mas o que eu quero é o ângulo. Então,
para finalizar essa parte, eu vou escrever bem aqui embaixo. Eu não quero tomar aquele espaço. Tudo bem, vem trazer para cá. Acho que não vai atrapalhar não. Tangente de alfa, multiplicação cruzada, é 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Se eu quero saber quanto vale esse ângulo agudo aqui, formado entre essas duas retas, basta que eu divida 1 pelo coeficiente angular da reta R, da reta inclinada, não da reta vertical, até porque reta vertical não tem coeficiente angular, né? Então, chegamos a essa situação. Eu vou deixar assim por enquanto, eu não vou fechar. Eu não sei se vai ter alguma coisa aí. Vamos para o segundo modelo. Segundo modelo, eu posso começar da mesma forma? Posso. Vamos lá. Coeficiente angular da reta R. Ó, igualzinho. Estou começando igual. É igual a tangente do ângulo θr. Só que aí tem um problema. Aqui o θr era ângulo agudo desse triângulo, eu podia aplicar tangente numa boa. Lá ele é um ângulo externo, que na próxima aula, que a gente monta um modelo um pouquinho maior, para uma situação em que nenhuma das retas é vertical, eu vou falar mais sobre o ângulo externo, tá? E sobre o teorema do ângulo externo. Então, como ele é externo, ele não está aqui dentro, vai ficar difícil de aplicar a tangente. Então eu vou ter que usar o seu suplementar. Qual que é o seu suplementar? 180 menos θs. Eu não vou explicar isso aqui porque eu já falei em várias aulas. Eu acredito que você já tenha visto. Então você vai saber o porquê disso daqui. De qualquer forma, na próxima aula eu posso falar também. A gente usa essa linguagem várias vezes. Vamos lá, o que eu vou aplicar agora então? Eu vou calcular a tangente desse ângulo. É o jeito, né? E deixa aqui, ó, assim. Depois a gente continua. Tangente de 180 graus menos θr. Como que vai ficar isso aqui? Cateto oposto a ele, AB. O adjacente, BC. Boa. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá, meu querido, dá. Olha o lembrete aqui, ó, que nós já usamos várias vezes aqui no canal, nas nossas aulas. Tangente de um ângulo A é igual a tangente do seu suplementar, 180 menos A. Só que negativo. As tangentes de ângulos suplementares são opostas. Se a tangente desse cara aqui for 2, a desse aqui vai ser menos 2. Troca o sinal. Interessante, interessante. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Tangente de θr é igual a... vamos assim mesmo. Tangente de 180 menos θr. Olha lá, A 180 menos A. θr 180 menos θr. Eu posso fazer isso tranquilamente. Se estiver ficando complicado, dá uma paradinha, volta um pouquinho, você vai pegar essa manha. Só que isso aqui não é igual a isso positivo, é igual a isso aqui negativo. Então tem que pôr um menos aqui, ó. Tem que pôr um menos ali. Agora, olha que legal, aqui tá menos, aqui tá mais. E se eu puser um menos aqui, ó? Tô tentando igualar tudo. Lá tá menos, vou colocar um menos também. Por quê? Se eu conseguir igualar esses dois, eu posso pegar esse valor e trazer para cá, ó. Tangente de θr é igual a esse cara, e esse cara é igual a esse, então esse é igual a tangente de θr. É uma lógica simples, né? A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Só que tem um problema. Aqui eu coloquei um menos, eu tenho que pôr um menos aqui também. E agora tudo é igual a tudo. Esse é igual a esse, que é igual a esse. E esse daqui veio para cá sendo igual a esse. Todos são iguais entre si. Portanto, tangente de θr é igual a menos AB sobre BC. Quem que é a tangente de θr mesmo? O MR, coeficiente angular da reta R. Trazendo isso para cá, MR será igual a menos AB sobre BC. Então, menos AB sobre BC.
E aí? Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Por enquanto, aqui não. Só que aí você lembra comigo que eu estou falando do ângulo formado entre as retas. E eu ainda não usei esse alfa aqui. Eu vou usar esse cara. Então vamos lá. Vou trazer, deixa eu ver, aqui para cima. Vou fazer aqui, ó. Não vai ficar muito organizado, mas eu sei que a gente vai conseguir. Eu deveria ter feito isso aqui em cima, né, para vir descendo. Mas aconteceu. Vamos lá. O que eu posso fazer com esse ângulo alfa? Tangente. Tangente de alfa é igual a BC sobre AB. Cateto oposto sobre adjacente. BC sobre AB. E aí, de novo, assim como nesse caso, olha lá, AB, AB, BC, BC. Só que está invertido. O que eu posso fazer então? Eu vou inverter aqui, ó. Trazendo, é aqui mesmo, ó. 1 sobre tangente de alfa é igual a AB sobre BC. Invertir. E agora tem que ter um certo cuidado. Melhor ainda, cuidado nenhum não. Tá vendo que aqui a fração é negativa e aqui é positiva? Eu vou colocar um menos aqui, ó, para igualar as duas. Mas o que eu faço de um lado da igualdade eu faço do outro. Coloco um menos aqui também. E aí, olha que ideia massa que a gente já usou. A gente usa direto nas aulas. Se isso daqui vale MR e isso daqui, que está aqui, vale menos 1 sobre tangente de alfa, quer dizer que MR vale menos 1 sobre tangente de alfa. Então, MR é igual a menos 1 sobre... Vamos de novo. MR é igual a menos 1 sobre tangente de alfa. Multiplica cruzado. Tangente de alfa é igual a menos 1 sobre MR. E aí, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui é quase igual àquela. Quase igual. Aqui é 1 sobre MR e lá tem aquele menos que está atrapalhando um pouquinho a nossa vida. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu paro por aqui e lembro que quando a reta for assim, a fração vai ser positiva. E lembro que quando a reta for assim, essa fração vai ser negativa. Ou eu tento fazer mais alguma manipulação e igualar essas duas. Claro, seguindo as regras matemáticas, não posso inventar coisa. Eu quero que sejam iguais, eu vou só pagar esse menos aqui de graça. Não posso fazer isso. Será que dá para trabalhar isso aí e deixar as duas iguais? Será? Eu vou até deixar na mesma cor para a gente ver a parte que está sendo trabalhada, tá? Será que eu consigo mexer? E aí é que vem a sacada. Lembra que eu falei ângulo agudo, ângulo obtuso? Eu falei que no final da aula ia ser importante. Vamos recorrer de novo ao ciclo trigonométrico, o esboço. Ângulo agudo, maior que 0, menor do que 90. Tangente positiva. Ângulo obtuso, maior do que 90, menor que 180. Tangente negativa. Aqui tangente positiva no agudo e no ângulo obtuso tangente negativa, tá abaixo do 0. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, θr, é agudo. Então, esse coeficiente angular aqui é positivo, porque a tangente é positiva. Logo, cadê? Aqui, ó. Se esse número é positivo, 1 dividido por um número positivo vai me dar uma resposta positiva. Legal, né? Agora vamos ver lá. Aqui, ó, o coeficiente angular, deixa eu inverter. Inverter não, né? Trazer isso para cá, porque eu esqueci desse pedaço. Na verdade, eu escrevi duas vezes a mesma coisa e nem percebi. Vamos lá. Menos 1 sobre MR. Olha o que acontece com MR agora. Esse ângulo aqui é obtuso, é maior do que 90, menor do que 180. A tangente é negativa. Logo, esse coeficiente angular é negativo. Aqui vai dar um número negativo. Só que, se eu divido um negativo por outro negativo, isso vai me dar, consequentemente, um valor positivo. Ou seja, tanto aqui quanto lá, eu vou ter uma resposta positiva. E aí eu posso finalizar, então, dizendo que a tangente
do ângulo alfa, que eu estou querendo calcular aqui e também aqui, é igual a módulo de 1 sobre mr. Por que módulo? Porque nos dois casos eu teria uma resposta positiva, tanto aqui quanto aqui. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora vamos fazer o seguinte. Eu estou admitindo que alfa é um ângulo agudo. Lembra que eu também te falei disso daqui? Mas e o ângulo obtuso? Se eu faço esse cálculo, descubro que tangente de alfa, por exemplo, é raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É 30. Então, se o alfa vale 30, o agudo, se o alfa, que é o agudo, vale 30, o obtuso vale 150, porque a soma dos dois tem que dar 180, que nós combinamos no começo da aula. Então, sabendo o ângulo agudo, o ângulo obtuso é imediato, é a soma para 180. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, dessas demonstrações, que são meio maluconas, mas que são bem legais. Dá aquele like, aquele joinha bem legal, pode se inscrever no canal e eu te espero na próxima aula, onde nós vamos fazer uma outra abordagem, no caso em que nenhuma das retas é vertical. Tudo bem? As duas são inclinadinhas, as duas possuem coeficiente angular, porque reta vertical não possui, então tem que ser uma outra abordagem. Tudo bem? Muito obrigado por ter estado comigo até aqui e até a próxima aula. Valeu, até lá!